Olha, eu lembro, né, que a gente teve esse caso identificado na última quinta-feira, com divulgação logo pela sexta-feira de manhã, do caso de gripe aviária em uma granja no estado do Rio Grande do Sul. Já foi descartados outros 3 fatores, né, que agora as pessoas estão olhando os relatórios, né, do Ministério da Agricultura, mas é um fator normal, né, se ter ali a possibilidade, se ter a checagem e ele ser negado. Então, teve 3 ali que saíram dessa situação, uma no Rio Grande do Sul, uma em Santa Catarina, outra em Tocantins. Existem outras 8 ali também que estão sendo verificadas em relação à avicultura comercial. E um dos fatores que muito tem se falado é em relação como que a gripe aviária afeta a carne de frango, né, consumo e também exportações de carne de frango. E a gente estava dizendo que é até muito cedo para se falar em impactos econômicos, até porque o cenário todo pode ser resolvido em até 30 dias, em 28 dias, como o ministro da Agricultura falou há pouco. Mas como que ele pode impactar carne de frango, como pode impactar milho? A gente trazia isso durante essa edição e principalmente nesta segunda-feira, que o mercado do milho, no caso, ele já vinha com queda, mas é impactado sim. E também o caso de carne bovina, né? Se tem se especulado a respeito deste tema, né? A gente tem aqui o posicionamento que não faria muito sentido, mas é algo que tem preocupado produtores rurais e que tem a população inteira, né, brasileira com muita atenção sobre a questão, tanto para a carne de frango, quanto também para a carne bovina e outras proteínas que são colocadas à disposição no Brasil. Para falar a respeito deste assunto e responder essas perguntas, nós vamos conversar agora ao vivo aqui no Canal do Boi com Tiago Bernardino, ele que é pesquisador e conversa com a gente a respeito desta questão, né, que traz ali um impacto negativo, claro, principalmente para o estado do Rio Grande do Sul, traz preocupações também. Tiago, eu vou começar fazendo uma pergunta que é a mais clássica que a gente tem recebido aqui no Canal do Boi, que é em torno de que se o fator ocorrido, gripe aviária no Rio Grande do Sul, isso afeta carne de frango, como que ela pode afetar e se isso tem potencial para afetar carne bovina e, consequentemente, também arroba de boi gordo. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Satisfação novamente estar aqui com vocês, Agricultura BR, Canal do Boi. Sim, a gente vem recebendo essas questões, né, do impacto na carne de frango, no impacto das outras proteínas, como você bem mencionou, carne suína, carne bovina. É claro que toda notícia, né, principalmente ligado à questão sanitária de saúde animal, a sociedade suscita no primeiro momento se isso vai trazer algum impacto para mim, né, como se eu consumir esse ovo, se eu consumir essa carne, a gente vai remeter ao caso da vaca louca também, não estou comparando os casos, mas sempre uma questão sanitária, ela realmente suscita essa discussão. Por outro lado, a gente tem a questão do produtor, da cadeia em si, o preço vai cair, o que, que vai trazer de impacto? A gente tem alguns cenários, obviamente, de certa maneira um pouco dúbio, no intuito que, no primeiro momento, eu tenho a redução, né, eu tenho um abate de animais que infectados, a gente tem o extermínio de ovos infectados ou provenientes daquela granja. Então, naturalmente, que eu tenho uma dinâmica um pouco diferente de fluxo dessa carne, ou dessa granja, ou dessa quantidade de ovos que iam produzir mais frango. Então, por si só, eu tenho um ajuste na produção. Então, dessa forma eu teria aumento de preço. Exato, redução de oferta, aumento de preço. Por outro lado, a gente tem o setor externo que embargou a nossa carne, principalmente se a gente pegar uma China, uma União Europeia, o Brasil como um todo, alguns países como o Japão, somente o Rio Grande do Sul, até é importante destacar, o Brasil vem trabalhando para tentar fazer com que a China compre carne de outros estados, mas é um trabalho, como o próprio ministro falou, ao longo as próximas semanas, o próximo mês, mas que seja, essa carne sobra no nosso mercado, e essa carne vai entrar no nosso mercado, porque ela já está sendo produzida ou ela já está sendo processada. Então é natural que eu tenha essa competição. Então, se eu tenho de um lado o anseio do consumidor, essa carne vai me fazer mal ou não,
e já foi falado que não faz mal, mas ele obviamente reluta, ele busca uma carne suína, ele busca uma carne bovina, e por outro lado eu tenho uma oferta maior, eu preciso desovar essa carne, é natural que eu tenha uma pressão na proteína mais barata que tem. E com isso eu trago esse reflexo para as outras proteínas. É claro, é muito cedo ainda, há muitas negociações em curso, há o ajuste da produção, a gente tem um cenário, se a gente olhar para as outras proteínas, pensando na carne bovina, já de pressão, dado uma oferta maior no campo de boi gordo e, consequentemente, pressão em cima do atacado também. A gente tem a chegada do final do mês, que tradicionalmente o consumidor ele consome menos proteína, menos alimento, então tudo isso ajuda a entender um pouco essa pressão. Então, falar que já está havendo uma pressão da gripe aviária em cima das demais proteínas, assim como do frango, é muito cedo, porque realmente eu tenho que entender o volume que vai ficar no nosso mercado e se realmente vai ficar ou a gente vai conseguir resolver isso de forma mais rápida possível. Tiago, e até por conta do momento da pecuária brasileira, quando a gente fala da pecuária bovina de corte, a gente está falando de um momento do chamado mês de maio. E maio talvez seja o mês que consiga trazer uma característica dele mesmo. Todo ano, raramente, eu não lembro de ter visto um mês de maio em que, por exemplo, a arroba do boi gordo não cedeu. Então a gente tem um mês de maio que é marcado por essa configuração, está muito relacionada à sazonalidade, relacionada ao clima, né, às estações do ano e também à disponibilidade de pastagem que o pecuarista pode ter no campo. Então nós temos uma concessão de valores na arroba que já vem acontecendo há uns 35, 40 dias, a depender da praça de produção. É claro que algumas choveram mais, consegue segurar um pouco mais, mas em todas elas nós temos ali um recuo nos valores de 20, 25 reais por arroba, né, quando a gente olha para as praças brasileiras. O que a gente tem hoje para o mercado é considerado normal para o mercado de boi gordo, Tiago? Pensando em todos os fatores que você bem mencionou, sazonalidade, final da safra, desmame de vacas, né? O bezerro está saindo da vaca e eu tenho essa disponibilidade maior, somado sim essa dinâmica, né, de uma produção maior vindo dos últimos 2 anos, sempre vale lembrar, a gente investiu muito em 2021 e 2022 e todo investimento de 21 e 22 está virando carne agora. Nesse período, exatamente abril, maio, junho, julho. Então, de certa maneira, se eu pensar nessa dinâmica, é natural que a gente está passando. Talvez a intensidade, né, assusta um pouco, porque realmente a volatilidade foi grande, os 25, 30 em determinadas praças. Isso é natural, isso a gente vem acompanhando. Agora, o que a gente observa nos últimos anos, sim, e o pecuarista ele precisa ficar mais atento, é que a forma de negociação, a forma de comercialização, até mesmo de produção, vem mudando. Eu estou falando aí de um volume cada vez maior de gado confinado, que necessariamente, dada essa volatilidade, ele entra no mercado, de certa maneira, já contratado, já como garantia de escala de uma indústria, ou próprio sendo um gado próprio da indústria, que ajuda a pressionar o preço no balcão. Então, somadas aos fatores sazonais, como você bem mencionou, a todo investimento feito em 21, 22, até essa mudança na comercialização e no sistema produtivo, ajuda a entender esse processo. Por outro lado, eu tenho uma demanda. A demanda brasileira ela vem boa. Apesar de ser o final do mês, ela vem boa. Ela vem conseguindo manter esse preço, em certa maneira, elevado. 70% da carne fica aqui. E as exportações batendo recorde mês após mês. Provavelmente maio batemos recorde também. Então, há esse equilíbrio, mas a gente está com uma oferta maior sazonalmente. Tiago, em relação à disponibilidade de boi gordo que nós temos no país, nós estamos num ano em que ele é diferente para abate de bovinos, talvez não diferente como a gente imaginava, ou pelo menos como eu imaginava lá em 2024, que vinha numa sequência, pelo menos 2, 3 anos com abates fortes de fêmeas, encerrou o ano com um abate muito expressivo, mas o ano começou também com muito abate de fêmeas, né? Não teve o volume de abates, ele tem ali a gente percebe uma redução em março, né? Também
teoricamente em abril a gente tem essa redução, mas um começo do ano com muita força em relação ao abate de fêmeas. Então tem essa diferença. Mesmo assim, as expectativas em relação a confinamento, enquanto ao modelo de negócio, a rentabilidade e a presença dele em 2025, ela continua presente, assim como uma expectativa de ter uma menor disponibilidade de gado gordo para abate ao final do ano. O que você espera para este 2025, que resta ainda pouco mais de um semestre? Eu espero um ano bom. É um ano interessante para o pecuarista, para a pecuária. Dada essa oferta restrita no mundo todo, dado um cenário favorável de câmbio no mercado brasileiro, tá? Assim como o segundo semestre a gente tem uma melhora no consumo interno. Então, são fatores que, pelo lado da demanda, ajudam a entender essa valorização e vai fazer com que 2025 seja um ano bom, né? É claro, como você bem mencionou, a gente abateu mais fêmea, a gente teve um período de seca, a gente teve um período de preços mais baixos no final do ano, que fez com que o pecuarista ele não colocasse muita tecnologia no fator reprodutivo, então colocando touro de boiada, boi de boiada, podemos dizer, né, para fazer a reprodução. Então, realmente, muita vaca que não ficou prenhe, sendo descartada, até pela condição, sim, de caixa, ele teve que descartar esse animal. Então, isso ajuda a entender essa dinâmica de começo de 2025, que sim, coloca uma pressão no mercado, mas como você bem mencionou também, há uma dinâmica diferente do confinamento, que tem custos mais baixos. Por mais que o boi magro esteja aumentando de preço, o boi magro realmente está mais baixo junto com um alimento barato. O milho subiu de preço, março, abril, mas o milho está muito barato se comparado aos outros anos. Tá? Então a gente tem um cenário de custos, insumos, relativamente muito bom, muito positivo, estimulando sim essa demanda por animais e para a entrada do confinamento, fazendo com que sim a gente comece a mudar esse ciclo e aí a gente começa a deslumbrar sim uma redução do rebanho para os próximos anos, próximos semestres, mas muito focado no segundo semestre de demanda interessante, tanto externa como interna. Tá certo, Tiago, para encerrarmos, porque dentro desse cenário todo, eu tenho visto desde o começo do ano leilões que tem oferta de gado magro, que Hum. tem oferta de bezerros, e o que eu tenho visto, principalmente no bezerro, né, o bezerro sobe expressivamente, né, tem uma alta expressiva praticamente todos os meses, pelo menos nos valores que a gente enxerga por quilo negociado nos leilões, né, nas ofertas para o pecuarista, e o gado magro também, mesmo quando não está subindo, ele mantém a sua participação, ele está mantendo o valor. O que o mercado lê dessa questão da comercialização de gado magro, de gado de reposição? O que isso está te mostrando para quem opera no mercado? Isso daí é um claro sinal, primeiro, de reversão de ciclo, a necessidade sim do pecuarista terminador, né, do invernista buscar esse animal, mas principalmente a necessidade aí e na expectativa de um mercado melhor. Ele está vislumbrando sim um cenário de 2025 e 26 bem melhor, sim, para o boi gordo. Então ele vem antecipando, ele vem buscando essa condição de animal que já vem num ritmo cada vez menor, dado o abate de fêmeas, bem mencionado por você, Fabiano, em 23, 24 e o começo desse ano. Então ele sabe que esse ciclo está se revertendo, então o preço está muito competitivo. Então a busca por esses animais acarreta nessas valorizações naturalmente mês pós mês. Então a tendência de alta do pelo menos esse ano que vem, dada essa demanda maior, pensando num preço de mercado mais convidativo ou que vai remunerar o preço até ao longo do próximo. Então, isso vem ocorrendo e Nós perdemos o contato com o Tiago Bernardino. Vou pedir para a nossa equipe, pode vir para o estúdio. Bom, não sei se o Tiago já consegue nos ouvir, mas eu vou agradecer então a participação dele. Finalzinho ali acabou perdendo o sinal, né? Não vamos ter condições agora. Tiago,
Thiago, só para finalizar aqui para sua despedida, que agora sim o seu sinal voltou. Você pode finalizar, por favor. Então, só para finalizar, dado muito interessante que vem refletindo essas negociações. O mercado, a expectativa de futura do preço da arroba vem estimulando a mais pecuaristas a comprarem reposição e pagarem a mais por esses animais, seja bezerro, seja boi magro. Há uma demanda grande também por novilha, que recebe realmente uma precificação a mais pelo frigorífico. Então, realmente há uma oxigenação nesse mercado de reposição, numa perspectiva de remuneração melhor ao longo de 25 e 26.